E agora a informação importante, já está tudo acertado, foi garantido e resultado assusta na tabela de classificações no Campeonato Brasileiro. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa quinta-feira e é claro, vamos falar muito de Vasco e como vamos falar de Vasco hoje. Lembrando que você acaba de chegar no canal exclusivo para você, diariamente, de manhã, tarde e à noite. Eu venho para trocar aquela ideia com você, trazer informações sobre o Vasco, debates, opiniões e muito mais. Então eu peço humildemente o seu like e, claro, a sua inscrição no botãozinho aqui embaixo. Corre ali, confirma a sua inscrição, você que está nos vídeos todos os dias. Confere ali se você está inscrito. Vamos bater a meta dos 100 mil inscritos juntos nesse mês, hein, de novembro. Tá faltando pouco, tá faltando a sua inscrição. Beleza? Bom, olha só, hein? Situação aumenta a preocupação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ontem, jogo importante. E a situação envolvendo a briga contra o rebaixamento pode ganhar novos ares em caso de derrota do Vasco para o Internacional. A gente não pode nem pensar nisso de forma alguma, hein? E já está tudo acertado, vamos falar muito sobre isso, vamos falar sobre também garantias. Inter, como que vem o Inter para enfrentar o Vasco? Rapaz, vamos falar muito sobre Vasco aqui, o Fernando Diniz montando a equipe para enfrentar também o Internacional nessa sexta-feira. Você, sempre eu deixo uma dica de ouro. Preste atenção e vou deixar a dica da Estrela Bet. A Estrela Bet é parceira aqui do canal e quer dar 2 vezes o valor do seu depósito. Dobra o seu primeiro depósito na plataforma, te oferece as melhores odds do momento. E lembrando que se você indicar amigos através do link que está aqui no primeiro comentário fixado, o link que você vai fazer o seu cadastro, lá dentro da plataforma depois de cliente, você ganha R$20 a cada indicação. Você já imaginou indicar 100 pessoas? É isso mesmo, você vai botar 2 mil no bolso. Então não perca a oportunidade, hein? Você com a Estrela Bet. Lembrando, jogue com responsabilidade, maiores de 18 anos. Não é uma fórmula mágica de ficar rico, muito menos de trabalho. É entretenimento. Então eu preciso muito que você seja responsável. E preste atenção no que eu vou falar, hein? Tá com grana apertada, não faça os seus palpites. Beleza? Bom, como a gente está falando muito sobre Vasco, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Solta a vinheta. E saiu informação importante, já está tudo acertado, foi garantido. E resultado assusta no Campeonato Brasileiro, visando a tabela de classificações. Seja bem-vindo ao canal destinado a você, exclusivamente seu. Bem-vindo, torcedor vascaíno. Peço para você humildemente deixar o seu like, para você dar aquele aviso para a plataforma que o conteúdo é positivo e ele indica ainda mais pessoas, mais vascaínos apaixonados a estarem aqui. Então, não vamos prolongar muito, vamos falar sobre as informações importantes do Vasco. Já está tudo acertado, é isso mesmo, hein? O gramado de São Januário está preparado para o jogo contra o Internacional. A gente viu, né, toda aquela movimentação de ter tirado aquele outro gramado que esteticamente estava muito feio, na verdade, né, por conta das manchas e tal. E agora a gente vai ver um gramado mais uniforme, um gramado mais, vamos dizer assim, bem cuidado na vista um pouco mais detalhada do que propriamente da utilização em si. É muito mais a estética do que o que era antes. Lógico, o gramado de São Januário estava desgastado por conta dos jogos, esse vai estar muito melhor. Mas a situação anterior, a pior situação era estética, tá? Não era a funcionalidade do gramado. Mas a gente vai ter aí um gramado de maior nível, né? A gente viu aí algumas fotos saindo nas redes sociais e o gramado está em perfeitas condições, um gramado novo para esse jogo, que eu já posso considerar como batalha de São Januário, jogo contra o Inter. Você aí do outro lado decide. Sim, é um jogo muito importante, é considerado uma batalha ou não. É um jogo que não precisamos aí ter esse radicalismo todo. Faz o seguinte, como eu quero saber de qual lugar do Brasil tem mais vascaínos, coloca ali a cidade de onde você está falando e se você concorda ou não que será uma batalha. Batalha de São Januário. Dá para apelidar assim como foi a Batalha de Itu, enfim. Você decide ali nos comentários, mas não esqueça de colocar a cidade de onde você está falando, que eu vou dar uma passadinha lá e eu quero saber de qual lugar do mundo temos mais vascaínos, hein? Bom, tem gente que fala que é Manaus, tem gente que fala que é no Espírito Santo, tem gente que fala que é no Rio de Janeiro. Eu quero saber aqui nos comentários. Eu vou lá dar uma olhada para ver realmente
a prova real de qual lugar do Brasil temos mais vascaínos. Bom, foi garantido. O Internacional, que enfrenta o Vasco, tem 3 retornos importantes, mas também tem um desfalque que pode fazer a diferença. O goleiro Antony sentiu problema na coxa direita e deve ser desfalque do Inter contra o Vasco, né? O goleiro que já substitui o Rocher está com problemas ali e pode não atuar. O Inter deve subir goleiros da categoria de base para tentar atuar ali contra o Vasco. É claro que o goleiro Antony ainda vai ser reavaliado antes da viagem hoje para o Rio de Janeiro. Lembrando que no Internacional temos 3 grandes e importantes voltas, que para o Vasco é muito ruim, porque são bons jogadores, óbvio, né, considerados titulares. Luiz Otávio, o Tabata, que joga como meia pelo lado do campo, e o Carboneiro, rapaz. O Carboneiro é aquele colombiano que corre, que é uma beleza ali, serviu a seleção colombiana, né? É um jogador muito rápido, muito perigoso, né? Que joga pelo lado do campo, volta contra o Vasco, que é figurinha confirmada aí pelo Ramon Dias nessa equipe do Inter, né? O Carboneiro, que é um jogador muito chato de marcar por ser muito veloz, né? Muito parecido ali com o Andrés Gomes, com o Amuzu lá do Grêmio, que a gente enfrentou, e o Vasco levou um gol do jogador, né? Enfim, é característica muito parecida, e a gente vai observar a volta desse jogador contra o Vasco. É complicado, né? O Vasco precisa vencer esse jogo de qualquer jeito, e essas informações que a gente traz no setor defensivo do Inter, problema, mas no setor ofensivo, grandes soluções. E isso pode pesar nesse jogo, espero que não aconteça nada. E o Vasco, Fernando Diniz vem trabalhando a semana, né? Semana tensa, com visita da torcida ao CT, cobrança forte aos jogadores. Uma semana bem turbulenta no Vasco. Fernando Diniz deve repetir a equipe, né? Com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Carlos Cuesta e Robert Renan na zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. O Gomoura e Barros fazendo a dupla de volantes e o Felipe Coutinho retornando. Deve ser o meia ofensivo no lugar do Matheus França. Nuno Moreira, Ryan e o Andrés Gomes deve fazer aí o trio de ataque com o Ryan centralizado, o Andrés Gomes pela direita e o Nuno pela esquerda. Bom, esse é o provável time do Fernando Diniz para a gente encarar aí o Internacional em São Januário. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Olha só, e uma coisa aconteceu ontem que vai mexer com os ânimos. É isso mesmo, hein? Resultado acontece na rodada, assusta o Vasco na tabela de classificações. A gente achava que a briga contra um possível rebaixamento, uma possível briga contra o rebaixamento seria contra Vitória, Santos. Agora entrou o Fortaleza. Fortaleza tem uma sequência de 7 jogos sem derrota, está em ascensão no campeonato nessa reta final, chega a 37 pontos, está a 5 pontos do Vasco, é isso mesmo, o Santos com 38, está 4, é o primeiro na parte de cima ali, né, na entrada da zona de rebaixamento, hein? Resultado que pode colocar o Fortaleza em mais uma briga aí nesses últimos jogos, Fortaleza que pode chegar até 46 pontos no final, até o final da competição. Rapaz, é mais um clube brigando para sair da zona do desconforto. O Vasco não pode nem pensar em não ganhar esse jogo contra o Inter. Que aí o Vasco chegaria a 45, daria aquele respiro, tranquilizaria ali e tentaria buscar ali a Sul-Americana, beliscar a Sul-Americana. Porque, olha, se não conseguir essa vitória, a coisa vai gerar um alerta. E eu vou falar para você, hein? Vai ser algo completamente, vai ser uma loucura, eu não quero nem pensar nisso, quero nem pensar nessa questão, tá? A gente vai falar bastante sobre isso ainda, sobre o jogo, durante o dia vamos apurar mais informações, daqui a pouco vocês sabem que eu volto, né? Daqui a pouquinho eu tô voltando pra gente falar mais, pra gente conversar mais, pra trazer mais informações sobre a partida, sobre novidades, sobre treino, sobre tudo que está acontecendo no Vasco. Então, ainda estamos no clima de pré-jogo, né? Jogo importantíssimo amanhã, 7h30 da noite, no Caldeirão de São Januário. Rapaz, eu estou extremamente preocupado com esse jogo contra o Inter, cara. Eu vou falar para você, eu nunca imaginei que esse jogo contra o Inter em casa seria um jogo para se livrar da zona do rebaixamento, do perigo, né, da Série B. Eu nunca imaginei, eu imaginava que estaríamos ali brigando por um G8, por um G7, enfim. Impressionante, né, como que pode estar, né, mudando completamente de esfera nesse momento da temporada. Bom, agradecer mais uma vez a sua presença, lembrando que daqui a pouco eu estou voltando com mais informações
E claro, você não perde nenhuma delas. Peço para você humildemente deixar o seu like. Você deixando o seu like, você ajuda aqui o nosso trabalho. Beleza? Um forte abraço. Saudações vascaínas.